tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, do ateliê de Tutti Baby, e para a videoaula de hoje eu trouxe essa corujinha. Muito bonitinha, fácil, rápido de tecer. Ela faz parte da família coruja que eu já postei aqui no canal. Então se inscrevam, ativa o sininho, que aí você não perde nenhuma dessas novidades que eu posto toda semana aqui no canal. Curta, compartilha com aquela amiga grávida que quer fazer um enfeite de porta de maternidade maravilhoso. Bora tecer? Os materiais que nós vamos usar para a aula de hoje: uma agulha de crochê de 2 milímetros, uma agulha de tapeceiro, um par de olhinhos de 8 milímetros com trava de segurança. Como eu não tenho no momento, eu vou usar de colar. Uma tesoura, um marcador de carreiras, cola de silicone líquida e as linhas que eu vou usar: linha Anne, branca, rosa e laranja, e um pouco de enchimento. Então vamos começar. Nós vamos começar pela parte branca dos olhos. Anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Quinta carreira, um ponto baixo, um aumento. 3 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E 2 pontos baixos. Tece um ponto baixíssimo, corta o fio deixando para a costura, arremato e teço outro exatamente igual. E vou reservar, porque agora nós vamos tecer a cabeça e o corpo. Para a cabeça, anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes.
8ª carreira, 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Da 9ª à 18ª carreira, nós vamos tecer sem aumentos. São 10 carreiras sem aumentos. Chegou a hora da gente colocar os olhinhos. Depois de tecer as 10 carreiras, nós vamos colocar os olhinhos. Contei 13 carreiras e marquei o meio. Coloquei a parte de início e final das carreiras para trás, marquei o meio. Contei 4 pontos para a direita, 4 pontos para a esquerda e marquei cada olhinho. Se eu tivesse com os olhinhos com trava de segurança, agora seria a hora de colocar os olhinhos. Como eu vou colocar os olhinhos colados, eu vou deixar para fazer essa etapa depois. Mas se você tiver com o olhinho com travas de segurança, agora é a hora. Você passa o olhinho pela parte branca aqui do anel mágico e coloca aqui no lugar e prende as travas de segurança. Então, vamos continuar a tecer. Na 19ª carreira, nós vamos tecer 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. 20ª carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Vigésima primeira carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Vigésima segunda carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Agora, nós podemos começar a colocar reenchimento. Vigésima terceira carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Vigésima quarta carreira, 1 ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Agora, nós vamos começar a tecer o corpinho. 25ª carreira, 1 ponto baixo e um aumento 6 vezes, pegando só as alcinhas da frente. Vigésima sexta carreira, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Vigésima sétima carreira, 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Vigésima oitava carreira, uma carreira sem aumentos. São 30 pontos baixos nessa carreira. 29ª carreira, 4 pontos baixos
e um aumento 6 vezes. Trigésima carreira. Uma carreira sem aumentos. São 36 pontos baixos nessa carreira. Trigésima primeira carreira. 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Da 32ª à 35ª carreira, nós vamos tecer sem aumentos. São 4 carreiras de 42 pontos baixos cada uma. Depois de tecer as 4 carreiras, vamos começar as diminuições. 36ª carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Trigésima sétima carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Trigésima oitava carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Agora nós podemos colocar enchimento no corpinho. 39ª carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Quadragésima quarta carreira, 1 ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Coloca mais enchimento se for necessário. E na 45ª carreira, 6 diminuições. Corto o fio, arremato e fecho esse buraquinho com a agulha. E agora nós vamos tecer as orelhinhas. Para tecer as orelhinhas, eu vou dividir exatamente aqui ao meio, tá? E vou contar 5 carreiras para a lateral. Vou pegar nesse ponto, vou laçar o fio. E vou tecer 3 correntinhas. Vou prender ele aqui e vou tecer 3 correntinhas. Vou tecer 3 pontos altos nesse mesmo ponto, só que eu não vou terminar os pontos, eu só faço a primeira parte de todos os 3. Depois que eu tiver feito os 3 pela metade, eu fecho todos de uma vez. Vou fazer um picô.
3 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha. 4 correntinhas. E vou prender ela no mesmo lugar que eu fiz os pontos altos, com um ponto baixíssimo. Corto o fio. E arremato. Vou amarrar essas duas pontas. E vou passar elas para dentro da cabeça. Agora vou tecer a outra orelhinha. Vou na mesma direção dela, só que vou contar 5 carreiras para cá. Pego aqui onde deu a quinta carreira, laço o fio e vou tecer invertido da outra orelhinha. Se eu terminei aqui com 4 pontos baixos, ó, com 4 correntinhas, eu vou começar a próxima aqui com 4 correntinhas. Faço o picô, 3 correntinhas, um ponto baixo na primeira correntinha das 3. Vou tecer os 3 pontos altos no mesmo lugar, só que no ponto completo, vou fazer só a primeira parte. Quando eu tiver com as 4 alcinhas na agulha, eu puxo todas as 4 de uma vez, faço 3 correntinhas e vou prender aonde eu fiz os pontos altos com um ponto baixíssimo. Corto o fio, arremato, amarro e passo para dentro da cabeça. E agora nós vamos tecer as asinhas. Para as asas, anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Segunda carreira, 6 pontos baixos. Teço mais 2 pecinhas igual a essa, arremato, corto o fio, deixando ele um pouco longo. E agora nós vamos dar continuidade à asinha. Eu vou pegar uma das pecinhas e vou juntar com a última que eu fiz e não arrematei. Eu vou tecer nessa pecinha 3 pontos baixos. Pego a terceira pecinha e vou tecer 6 pontos baixos. Vou pegar de novo a pecinha do meio e vou tecer 3 pontos baixos nessa do meio.
e 6 pontos baixos na última pecinha. Nós teremos nessa carreira de junção 18 pontos baixos. Agora, esses fios que nós deixamos aqui, é porque aqui entre as pecinhas fica um buraquinho. E nós vamos prender, fechar esses buraquinhos com a agulha. E faça a mesma coisa com o outro buraquinho. Agora, nós vamos colocar o marcador de carreiras e vamos tecer 5 carreiras sem aumentos. Próxima carreira, um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. E na última carreira, 6 diminuições. Corto o fio, deixando para a costura, arremato e teço outra asinha igual. Agora, nós vamos tecer as patinhas. Para as patinhas, anel mágico, 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Segunda e terceira carreira, 8 pontos baixos em cada uma. São 2 carreiras de 8 pontos baixos cada uma. Teço um ponto baixíssimo, arremato, corto o fio. E teço outra pecinha igual. Só que uma delas a gente não arremata, porque nós vamos juntar as duas para tecer a patinha. Então, como que eu vou fazer? Vou tecer 8 pontos baixos nessa pecinha. E 8 pontos baixos na outra pecinha. Nessa carreira de junção, nós teremos 16 pontos baixos. Eu agora vou verificar se ficou o buraquinho entre os dedinhos. Se ficou, eu vou pegar esse fio que eu deixei mais longo e vou fechar aquele buraquinho com pontos de costura. Corto um pedaço do fio, deixo um pedacinho para não correr o risco de desmanchar e vou continuar tecendo. Agora, nós vamos tecer 3 carreiras sem aumento.
Próxima carreira, um ponto baixo. Um ponto baixo e uma diminuição 5 vezes. Agora a gente pode colocar um pouquinho de enchimento. Coloca primeiro nas pontinhas e depois a gente coloca aqui no meio. Não é necessário colocar muito enchimento. Próxima carreira. Uma diminuição e 9 pontos baixos. Próxima carreira, 10 pontos baixos. Agora a gente ajusta o enchimento. E a última carreira, 5 diminuições. Corto o fio, deixando para costura. Arremato. E teço outra patinha igual. Agora nós vamos tecer o biquinho. Para o bico, anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Segunda carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Terceira carreira, 9 pontos baixos. Teço um ponto baixíssimo. Corta o fio, deixando para costura. E arremata. E agora nós vamos para a montagem. Primeiro nós vamos começar pelos olhinhos. Fiz a marcação, contei 13 pontos, marquei o meio, contei 4 pontos para a direita, marquei o primeiro olhinho, 4 pontos para a esquerda e marquei o segundo olhinho. Peguei a minha parte branca, coloquei um alfinete no meio, que eu vou colocar exatamente onde eu fiz a marcação dos olhinhos. E aí eu já posso tirar o de baixo. E faço a mesma coisa com o outro lado. E agora eu vou costurar. Eu vou colocar a parte da costura aqui no meio, que eles vão juntar, e vamos costurar. Agora eu vou posicionar o bico aqui entre os olhinhos. E costurar. Agora posicionar as asinhas na lateral.
e vou costurar. Eu vou costurar aqui da terceira até a terceira carreira. Vou costurar só essa partezinha aqui do ombro da asa. Agora eu vou posicionar os pezinhos. Eu vou colocar os pezinhos, as patinhas assim, encostadinhas uma na outra. Eu vou passar cola. E vou colocar a corujinha em cima. Se for para enfeite, eu além de colar, eu ainda dou uns pontinhos de costura. Do contrário, só a cola é suficiente. Agora nós vamos colocar os cíliozinhos aqui. É opcional, aproveitando que a cola ainda não secou. Coloco um lacinho aqui para enfeitar, se quiser. E aí está a nossa corujinha filhote. E nós temos o pai e a mãe. E aí a família tá completa. E quem quiser fazer a mãe e o pai, nós já temos aí no canal. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.